Aleluia! Os irmãos estão entrando agora juntamente comigo. A paz do Senhor a todos. Acho que eu vi ali a Nise, a paz do Senhor, a Vera, paz do Senhor a Erli. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando comigo. Pai Senhor Marlúcia, é isso mesmo, a Nízia, né? Pai Senhor. Glória a Deus. Pai Senhor Avanja, o Cássio, Deus abençoe. Pai Senhor a Fabiana, Pai Senhor Presbítero Paulinho, Pai Senhor ao Paulo, seja bem-vindo. Glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para mais uma quarta-feira. Pai Senhor a Nelson, a Cida, Pai Senhor Pastor Zé Roberto, a Débora, Pai Silmara, Pai Presbítero Chãozinho, Pai Seu Márcio Prudenciano, ao Claudinho, a Cirlei, a Luísa, ao Miguel, Deus abençoe. Isso, vamos começar compartilhando a nossa live, irmãos. Amém. Vamos ouvir esse louvor. Como vocês viram, enquanto você espera, você continua lutando. Esse é o nosso tema da live nessa noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ela vem. Se demora. Paz do Senhor ao Gibi, ao meu marido, a Ingra. Eles estão lá no hot dog do Gibi, estão assistindo a live também. Paz do Senhor. Paz, irmã Maria, Deus abençoe. Vocês vão dando um ok para mim, vocês estão, Paz Senhor, Vande. Vocês estão ouvindo bem o louvor, estão ouvindo bem a minha voz, a imagem, tá tudo ok aí pra gente logo começar. Tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Paz Senhor, Lidiane. O pastor João Roberto disse ok, a Lidiane disse ok. Amém, o Paulo também. Amém. Em nome de Jesus, Eli. Tudo ok? Amém. Vamos compartilhar a live para mais pessoas serem abençoadas, receberem essa palavra hoje. Claudinha está falando que está ok. Amém. Vão ouvindo esse louvor junto comigo. Nós vamos orar no final, declarando isso. Aleluia. Tempos de guerra, nunca pare de andar, e aguarda, não pare. Pai Senhor Renato, Deus te abençoe. Descansa, cura, recompensa vem, sem demora. Descansa, cura, recompensa vem, sem demora. O escape no descanso, a cura, recompensa vem. Paz, Cássio, Deus te abençoe. Aleluia, amém, glória a Deus.
o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Nós só não podemos parar. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez consagrar minha vida, consagrar agora o meu coração, a minha mente. Pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja à frente dessa live, dessa palavra que nós vamos estudar aqui juntos. É sobre esta palavra e no nome de Jesus que nós vamos orar nessa noite, Pai. Eu sei que não é mais uma live, não é só mais um momento. Eu sei, Deus, que o Senhor tem um propósito para tudo isso, que o Senhor separou. A todos aqueles que também, Pai, separaram um tempo, estão agora juntamente comigo. Eu oro para que eles consigam ficar até o final, que eles ouçam com ouvidos espirituais, na medida daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor. Ó Pai, haja hoje uma palavra de consolo, de força, de motivação, Deus, ao Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que vão ouvir também depois, ó Deus, essa palavra vai ser encaminhada, ó Deus, eu sei que ela possa alcançar o propósito pelo qual ela está sendo enviada a nós nessa noite. Eu oro agora para que caia por terra toda investida, toda mentira, toda obra de engano, tudo aquilo que venha distorcer a palavra do Senhor, para que nós possamos agora, como um povo, como igreja, ó Deus, receber, ó Deus, a Tua direção, Pai, a Tua palavra que é o alimento, que é o pão, ó Deus, que alimenta a nossa alma, Senhor. Eu oro agora, peço a Tua direção em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? A Anísia já disse amém aí, glória a Deus. Irmãos, enquanto espera, continua lutando. Eu quero que vocês, se você puder, e quiser abrir lá em Isaías, no versículo 40, a partir do versículo 27, eu vou ler com vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos ficar nesse texto, para que nós possamos hoje orar e aprender mais um pouco. Pai, Senhor Éder, a Lena, aos meninos, Deus abençoe. Para que nós possamos aprender a continuar firmes na presença do Senhor, sabendo que Ele tem o controle, que Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que nós estamos aqui com as nossas necessidades, com as nossas orações, com os nossos pedidos, para colocar e apresentar diante de Deus. E Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, diz assim: Por que te queixas? Por que reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? O 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa e nem fica exausto? A sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens eles tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles voam alto como águias e correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Hoje eu quero falar um pouco, sobre esse texto, que é uma palavra que veio de fortalecimento para mim primeiro. Por quê? Porque nós estamos passando, dias difíceis, as nossas lutas, os nossos problemas. E às vezes no meio das nossas dificuldades a gente para e pensa: será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não está vendo? Deus, até quando vai vir essa luta? E no meio da caminhada, meus amados cristãos, às vezes a gente se cansa muito, a gente fica fadigado, a gente fica com a alma cansada. Muitas vezes vem um desgaste. Pai, Senhor, seja bem-vinda mesmo, Rosana. E às vezes vem um desgaste na nossa vida. E aí nós não lemos mais a Bíblia como deveríamos, nós não oramos como deveríamos. Aliás, essa palavra veio principalmente ontem para reforçar o momento de oração que nós tivemos aqui, e que quando eu cheguei aqui na igreja ontem, havia intercessores aqui já, e havia um clima aqui, uma atmosfera, uma presença, irmãos,
que nem se eu ficasse toda a live tentando descrever para vocês como estava o ambiente de adoração, de intercessão aqui ontem, eu não vou conseguir descrever para vocês. Mas quem está na presença dele reconhece, né? Quem está na presença dele sabe a forma como ele age. E assim foi, né? Ontem nós aqui oramos pelas nossas necessidades, mas também pudemos adorá-lo, reconhecer quem ele era, né? Quem ele é, o que ele pode fazer. E é lindo isso. Então, né, reforçando essa palavra, eu quero te dizer que no meio dessa luta, né, que enquanto você está esperando algo acontecer, enquanto você está aguardando as promessas, a vitória, a bênção, né, é como diz esse louvor que eu coloquei aqui, em tempos de guerra, em tempos de aflição, a gente tende a ficar meio cansado, né, desgastado, né, às vezes vem uma sombra no nosso coração e na nossa mente, e nós precisamos buscar de Deus esse renovo e essa força. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue ver Deus como realmente Ele é, né? E como eu li aqui, né, a partir do versículo 27, havia um povo que fazia um questionamento, né? Pai Senhor Cíntia, Pai Senhor Farinha, Ana Beatriz, sejam bem-vindos. O povo, eles estavam aqui reclamando, né? Indagando a Deus. E às vezes nós esquecemos quem Deus é. E Deus, irmãos, é um Deus cheio de sabedoria. Talvez eu estou falando aqui para alguém que hoje está precisando de uma resposta, de uma direção, tem batido em várias portas, andando de um lado para o outro. Talvez você está cansado e às vezes você está até agindo, né? Fazendo tudo certo e você não tem visto, não tá com os teus olhos, né, abertos e não tem conseguido ver o que Deus está fazendo. E a primeira coisa que eu li aqui é que Deus, Ele é sabedoria. Olha só o que está escrito aqui, no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e Ele nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento é incompreensível. Algo que Deus falou muito. Pai Senhor, Rita, seja bem-vinda. Nós vamos estar orando, Rita. Deus vai estar te fortalecendo, te renovando, em nome de Jesus. Aqui eu acabei de ler, né, como é a sabedoria do Senhor. E, irmãos, nesse texto, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, de um Deus que não se cansa, e nós somos um cidadão dos céus, né, que também nós devemos buscar essa força no Senhor para não nos cansarmos e não desistirmos dessas lutas, dessas dificuldades que nós estamos passando. E o Senhor Jesus, Ele disse assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nós não devemos parar no meio das lutas. Nós não devemos, a palavra do Senhor também diz, né? A minha alma não tem prazer naqueles que voltam atrás. Então, enquanto a gente estiver passando por lutas e dificuldades, ou você que não sabe por que está acontecendo isso com você, né? Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que sobreveio sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, essa situação, né? E aqui está falando, a sabedoria de Deus, ela é muito maior do que a nossa, muito maior do que a minha. Paz do Senhor, Pai Senhor, Pastor Jefferson, seja bem-vindo e Deus seja louvado, amém. E a sabedoria do Senhor, ela é muito maior do que a minha, sabe? É algo muito maior, eu não consigo entender a sabedoria do Senhor. Olha só o que diz o versículo 13 e o versículo 14, do mesmo capítulo aqui de Isaías 40. Diz assim, no versículo 13: quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Quem instruiu-lhe com seus conselhos? O versículo 14 diz: quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Aqui diz, quem o orientou a julgar com justiça?
Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Olha só, irmãos, quem é esse Deus que nós servimos? Olha só a sabedoria que vem de Deus. É Ele que vai falar para nós, né? É Ele quem vai dar direção. É dele que vem essa sabedoria, essa revelação. E às vezes nós ficamos cansados de buscar conselhos, né? E eu tenho visto assim, às vezes a pessoa vem até nós buscando um conselho, uma direção, e a pessoa quer sair, né, daquele momento com a resposta imediata. Irmãos, isso é só um tempo gasto na presença de Deus, porque nós podemos, né, dar muitos conselhos, direções, né, mostrar para a pessoa, mas é a sua vida diante de Deus, diante dessa sabedoria, né? Sabe, nós nos cansamos, nós andamos, né, tão cansados, porque nós lemos aqui, né, que Deus ele não se cansa, mas sabe por quê? Porque nós não entendemos o que Deus está fazendo, ou o porquê nós estamos vivendo determinada circunstância, por que está tão difícil, sabe? Nós ficamos perguntando para Deus assim, como, né, que é os planejamentos e os planos de Deus para nós. Nós ficamos confusos, nós ficamos desanimados, sem direção, nós ficamos, né, sem saber quais são os propósitos de Deus, porque não conhecemos a sabedoria de Deus. Deus, ele é sábio em si mesmo. Olha só, aqui está falando, quem teve a capacidade de dar lições, ensinamentos, no versículo 14, quem orientou a julgar com justiça? Se nós conhecemos essa sabedoria de Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas, nós não ficamos tão cansados, sabe, sobrecarregados, porque nós temos essa revelação, nós conhecemos essa verdade. Aqui está dizendo, né? Nós ficamos confusos, mas se na verdade tudo que nós devemos fazer é confiar que Ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes eu respirava e falava, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E eu não posso falar, irmãos, que era uma confiança assim, cega, não. Muitas vezes nós ficamos abatidos, entristecidos, às vezes desanimados, mas quando você vai para a presença dEle, quando você vai e lê a sua palavra e ouve a sua direção, você sabe que você não tem força, você não tem a sua sabedoria. Quantos estão tão teimosos, né, em agir com a força do seu braço, em fazer do seu jeito? O jeito de Deus é leve, o jeito de Deus é perfeito. E nós teimamos, né, incrível, porque aqui o povo, né, começa aqui no versículo 27 reclamando. Será que Deus não está vendo? Irmãos, é tremendo esse texto de Isaías 40. Hoje pela manhã eu recebi esse texto, quanto Deus tem ministrado no meu coração. Não é verdade, Cleide? Se nós andamos tão assim, rodeando em círculos, porque não conhecemos a sabedoria de Deus, né? Nós devemos confiar na sua sabedoria, né? Aqui está falando, busque a sabedoria de Deus, sabe? Estude a respeito da sabedoria de Deus, leia a respeito da sabedoria de Deus, busque conselho dEle. Ele vai te dar uma direção, sabe? Deixa a ansiedade, porque a ansiedade, sabe o que é? É a destruidora da motivação. Se você fica ansioso por não conhecer a sabedoria, por conhecer essa palavra, por conhecer da presença dEle, se você está cansado de viver, né, do teu jeito, vai para a presença dEle, porque Deus, Ele é sábio em si mesmo, Ele sabe o que está fazendo, todas as coisas estão sob o seu controle. Então hoje eu quero dar para vocês essas lições de como vencer, de como não parar, enquanto você estiver esperando, né, a tua bênção, a tua cura, a tua vitória, não pare no meio do caminho, continue lutando e entendendo por quê. Tem dia que a gente está muito cansado mesmo, fisicamente, emocionalmente. Às vezes, né, como Ana, a gente ajoelha e não sai nem palavras.
Mas foi num dia como esse que ontem eu cheguei aqui e havia uma atmosfera, havia uma presença. Ah, meus amados, sabe? É aquele lugar de fechar a porta e é só você e ele. Sabe, não tem lugar melhor do que descansar e confiar naquilo que Deus está fazendo. Nós nem sempre vamos entender. Outra coisa que Deus é, e que eu quero que você traga à sua memória hoje, é que Deus, ele é glorioso em si mesmo. Deus, ele tem toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Ele é um Deus tão lindo, ele é um Deus tão poderoso, sabe? Para de confiar, né, em homens, né? Talvez a gente fica tão cansado por esperar uma resposta de alguém, por esperar alguém vir e fazer algo por você, né? Ou até mesmo você confiar na sua própria força. Irmãos, eu tenho vivido um tempo em que eu não estou dando conta mais de muita coisa. E isso, eu confesso aos irmãos que isso tem sido frustrante para mim. Porque eu era aquela pessoa que eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que confessar que muitas delas não saíam como deveriam sair. Mas eu ficava assim orgulhosa às vezes, porque, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a gente vai amadurecendo, não só na idade, mas com experiências no Senhor. Sabe, reconhecer, Senhor, eu não dou conta disso. Às vezes até de um afazer da rotina, mas, Senhor, essas coisas eu não quero resolver. Esse dias atrás, eu estava muito aflita mesmo, e querendo ou não, a gente fica com o coração, como eu acabei de falar aqui, a gente deixa a ansiedade vir e vem a desmotivação. Você não fica motivado a fazer nada, a tentar fazer nada, sabe? Aquele momento em que você diz assim, eu não falo mais nada. Sabe, mas não, e Deus, ele veio com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua paciência. Enquanto eu estava lutando, Deus veio e falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, é aquele que vai convencer o homem. Às vezes você está cansado de ver uma ovelhinha que está batendo a cabeça, está sofrendo, né? E você está ali pregando, está cuidando, e a pessoa continua daquele jeito. Às vezes você vê situações na sua família, situações no seu ministério, situações no seu casamento, situações com filhos, no trabalho, na sua vida financeira, e você fica cansado. E o Espírito Santo falou assim, você não é o Espírito Santo, sou eu quem faz todas as coisas. É verdade, é nos braços do Pai, é lá nesse lugar, é nesse lugar de atmosfera, de renovo, é na presença dEle. Então o Espírito diz para mim, olha, você não é o Espírito Santo, sou eu quem convenço, sou eu que trago, né, o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, é eu, sabe, às vezes os nossos conselhos, eles são falhos. Mas olha só, o poder e a glória de Deus, no versículo 12, diz assim, ora, dizei-me, quem pode medir as águas na concha da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos e medir o pó da terra com um alqueire? Olha só o versículo 21, porventura não sabeis, não ouviste, não foi dito isso desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? O versículo 22, ele é o que está sentado em seu trono acima da cúpula da terra, cujo os habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nela morar. Esse é o nosso Deus. Quem pode, irmãos, medir a terra? Quem pode olhar para tudo isso e falar, sabe, o que nós podemos olhar para aquilo que somos, aquilo que temos ou aquilo que fazemos, sabe, e dizer, fui eu que fiz? Ah, meus amados, tudo é para Ele, para a glória dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Esse é o Deus que você serve. Por isso nós nos tornamos tão pequenininhos. Ele diz, Ele olha para cá e nós parecemos para Deus como gafanhotos. Mas nós também, se conhecemos a palavra, sabemos que Ele conhece a gente, cada um, pelo seu nome. Ele para nos ouvir, para nos dar atenção. E parece bobo, mas eu estava trabalhando anteontem
e de repente veio assim um besourrinho, caiu assim perto de mim, eu fui correr para um besouro bem maiorzinho assim. Mas na hora que eu peguei e eu fui jogar fora, eu olhei, meus amados, no fim da asinha dele assim, sabe? Em cima da asinha tinha um detalhe. Como se alguém tivesse pegado um pincel, o maior pintor do mundo, né? E tivesse feito um detalhe para finalizar a asa daquele besourrinho. É bobo? Parece tão uma coisa. Nossa, pastora, você não... Irmãos, aquilo me fez refletir. Deus, Ele parou para fazer aquilo porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se Deus para cuidar de detalhes, Ele não vai fazer algo lindo e maravilhoso e perfeito nessa situação que você está enfrentando? Ele vai, porque Ele é Deus, como diz o Levino ali, né? Deus é o Deus poderoso. Então você tem consciência de quem é esse Deus? Se você conhecer esse Deus, se você tiver uma experiência com Ele, sabe, você vai encarar os seus problemas de maneira diferente. Quem aí já não teve uma experiência onde, sabe, assim, nos últimos momentos, sabe, nas últimas circunstâncias, nos momentos de últimos recursos, tanto espiritual quanto força física, mental, emocional, você falava assim, agora não tem mais jeito, agora, sabe, está tudo acabado. E de repente vem uma intervenção divina, algo sobrenatural. Ou não veio aquele estardalhaço, sabe, aquele trovão, aquela luz forte, não. Veio um vento suave, sabe, e a chave virou, e uma circunstância virou na sua vida. Sabe, eu sei que Deus deu direção para você ir ali, para você fazer aqui, para você agir assim, para você investir dessa maneira. Tudo vem dele. A sabedoria, a direção, o conhecimento, o poder veio dele. E só quem teve uma experiência com esse Deus pode contar, pode falar com riquezas de detalhes a forma como ele age, a forma como ele move os céus e a terra com o poder das suas mãos, para que todas as coisas cooperem para o teu bem. Aleluia. Por isso não murmure, por isso não desista enquanto você estiver lutando, porque Ele vai te dar direção. Ele é poderoso. Quando você tem uma experiência, muda a tua visão. Quem já teve aquela experiência de quase morte, nunca mais é o mesmo. Valoriza a vida, valoriza o momento em família, sabe? Valoriza cada momento, até o copo de água que você toma. Quem já teve uma experiência, sabe, de viver ali, sabe, no limite, valoriza cada momento da sua vida. E é isso que Deus está chamando a tua atenção hoje. Sabe, é isso, Nelson, Deus nos surpreende sempre. Sabe, a gente precisa aprender, quanto mais você conhece de Deus e quem Ele é, isso te dá motivação, te dá força, te dá coragem para enfrentar esse mundo. Aprenda, sabe, se não for com experiência, mas com os olhos da fé, pela fé, a viver uma experiência com Deus. Você não precisa passar dificuldades para poder ter uma experiência. É isso que Deus tem falado desde o princípio. Deus tem falado, aquele que me busca vai encontrar. Sabe, se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você, você pode pedir qualquer coisa que ele vai fazer segundo a sua vontade. E as coisas vão acontecer. E você não vai precisar ficar sofrendo. Deus, desde o início, nunca quis o sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento humano. Não tem prazer naquilo que é luta que a gente está passando, irmãos. Mas experiência, sabe? Toda vez que você passa por uma experiência com Deus, quando você busca Deus, isso te leva para mais perto dEle. Isso te leva para mais juntinho dEle. E você não começa a adorar e viver com Ele só por aquilo que Ele faz. Sabe por quê? Porque nós temos a memória fraca, nós esquecemos, né? Nós falamos sobre isso no domingo, quando o pastor Gibi pregou. Ele disse que gratidão é a memória do coração. Nós lembramos do que Deus fez, mas de como a graça e a misericórdia dele está sobre a sua vida hoje. Então eu estou falando com pessoas que não estão de braços cruzados,
que estão lutando, que estão orando, que estão jejuando, né, que estão pedindo, mas que também estão cansados, sobrecarregados. E o que a palavra do Senhor diz? Vinde a mim. Entrega esse fardo pesado e pega o meu, que é leve. Qual que é o fardo? Não é, sabe, é de praticar, é de obedecer, é de buscar, é de viver uma experiência com Ele. E nós não podemos esquecer que para você ter vitória, além de Deus ser um Deus cheio de sabedoria, poderoso, cheio de glória, Deus também é um Deus eterno. Olha só o que diz o versículo 6. Eis que outra voz que ordena, clama, ao que eu indago, que pois eu de clamar? E ouço a resposta. Olha só, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se, o versículo 8, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de uma relva frágil. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. É Ele quem disse. Ele é um Deus eterno. Olha que coisa linda, que coisa majestosa. O versículo 15 diz: na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Mas o Eterno, Ele carrega as ilhas distantes como se fosse grão de areia. Você tem noção desse Deus que você serve? Você conhece a esse Deus eterno? Olha que coisa linda, Ele é um Deus eterno. E quando Isaías escreve isso aqui, Isaías está falando para um povo que estava escravizado, um povo que estava escravizado lá na Babilônia, mas de um povo que já tinha ouvido falar de quem Deus era. Aqui diz que talvez, né, hoje você está se perguntando: por que eu estou no meio disso tudo? Por que sobreveio sobre mim, sobre a minha família, ou eu acabei me envolvendo nessa circunstância, né? Por que quem sou eu no meio disso tudo? Aqui está falando, né, no versículo 15, o Eterno carrega as ilhas distantes como se fosse grão de areia. Talvez hoje eu estou falando para pessoas que estão vivendo uma autopiedade. Ai de mim, coitado de mim. Ou você está vivendo uma rejeição dentro de você, uma baixa autoestima. Esse povo é um povo que estava escravizado, eles não estavam conseguindo ver quem era esse Deus. Senhor, quem sou eu no meio disso tudo que está acontecendo agora? Olha, Senhor, o que está acontecendo. Será que o Senhor não está vendo que nós somos o teu povo e estamos sendo escravizados, né, tratados como nada? E aí você está falando para você: olha, o meu problema não tem solução. Olha só como que estão meus filhos, olha só como que está meu marido, olha só como que eu estou sem força, sem motivação, eu já não sou mais a mesma pessoa, sabe? Eu acho que esse ministério, eu não funciono mais como eu deveria funcionar nesse ministério, ou, sabe, talvez você está se perguntando: quem sou eu no meio dessa situação? Então, aqui, né, você está perguntando: irmãos, esse povo estava escravizado, sendo oprimido pelo inimigo, e era um povo de Deus. E aqui, todos os grandes reis que oprimiram o povo de Deus, que foram, né, cruéis, eles passaram. Príncipes se levantaram, reis se levantaram, mas eles passaram. E essa situação que você está passando, os inimigos que têm se levantado contra você, situações que vêm para te desmotivar, para dizer para você que não tem jeito, isso vai passar. Isso vai passar, né? Aqui fala que grandes reis terrenos passaram, homens cruéis que oprimiram o seu povo. E talvez você está numa situação, né? Os seus inimigos estão atacando você de todos os lados, mas eles serão destruídos e isso vai passar, né? E eu quero dizer para você que só Deus vai prevalecer na sua vida, mas você tem que fazer a sua parte.
Então, irmãos, nós podemos acreditar que Deus nos prometeu uma vida eterna. Ele jamais vai nos esquecer, é verdade, Ele jamais nos esquece, não esquece. Então nós podemos acreditar que Deus nos prometeu essa vida eterna. Se nós estamos esperando nele, nós também vamos passar com tudo que nós estamos passando junto com Ele. Aqui no versículo 27 que eu comecei a ler, está dizendo: por que, pois, reclama, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O povo de Deus estava falando isso. O meu Deus não considera a minha causa. Então, meus amados, reis se levantaram, príncipes se levantaram, né? Nós estamos aqui vivendo um momento tão difícil, né? Mas nós podemos passar essas tribulações, essas dificuldades juntos com o Senhor. Por isso o tema: quanto luta, enquanto você está esperando, não pare de lutar. Enquanto você estiver nessa batalha aqui na terra, esse mundo, né? Nós estamos aqui nesse mundo, esse lugar não é para nós, o nosso lugar é o céu. Mas para nós chegarmos lá, nós não podemos desistir aqui tão fácil, porque Deus está conosco, Ele está junto de nós. Então aqui está falando, nós podemos também, né, viver essa eternidade e atravessar todas essas circunstâncias com Ele, porque nós temos uma eternidade. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Quando você tem um propósito, a tua visão muda, a tua mente é renovada, as tuas forças são renovadas, porque você sabe para onde você está indo, você tem um alvo. Sabe, quando nós fazemos planos aqui terreno, olha, eu vou fazer isso, vou construir isso, até o final do ano eu vou realizar isso, né? Todo ano aqui em janeiro nós fazemos a nossa campanha e nós colocamos os nossos alvos, né? E às vezes a gente esquece, só de coisas financeiras, né? De coisas materiais a gente se lembra, conquistei isso, conquistei aquilo, mas espera aí, e o que Deus fez em você? E a sua vida emocional? E os seus sentimentos? E as suas experiências? Eu queria, sabe, que no final de ano a gente tivesse testemunhos de experiências com o Senhor. Sabe, eu cresci em sabedoria. Por isso que eu acabei de ler aqui, olha, um Deus sábio que quer que você cresça em sabedoria, quer que você cresça em reconhecendo, sabendo, amadurecendo, sabendo do poder e da glória de Deus. Porque quando você tem uma experiência, quando você sabe que esse Deus é um Deus eterno, e nós podemos trazer essa eternidade para aquilo que nós estamos enfrentando aqui. Espera aí, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, mas eu vou na presença dEle, porque é só Ele que tem as respostas, só Ele que tem as palavras de vida eterna. Então nós podemos vencer, então nós podemos ter vitória, e é Ele que vai ser glorificado. Sabe, aquela intimidade em silêncio, é só você e Deus. Ontem eu saí daqui desse jeito, sabe? Eu tive uma experiência, um toque, um sussurro, sabe? Que mostra quem você é, sabe? Mostra a tua identidade diante de Deus, o propósito pelo qual você foi chamado, que não é só aquilo, que não é só aquele momento de luta, que não é só aquela visão que você está tendo do problema, mas é quem você é em Deus e o que Ele pode fazer no meio dessa situação. É muito maior, é muito glorioso, é muito poderoso o que Deus tem para fazer, irmãos. Na igreja, na sua vida, na sua família, em você, através de você. Não se limite a coisas pequenas, que eu sei, somos terrenos, somos humanos, quer dizer, estamos nesse lugar aqui, estamos no mundo, e nós somos humanos. E aí parece que o Golias está muito maior do que o nosso Deus, mas nós precisamos olhar para o tamanho, para a glória, para a sabedoria, para o poder e para a eternidade que está nos alcançando e que Deus está nos amando, nos cuidando, nos preparando, e você pode trazer essa eternidade para este momento difícil das suas circunstâncias, né, que você está passando. Então, talvez você fique, né, de uma onda para lá e para cá, de um problema que te joga para lá e para cá, mas fique firme nele, busque dele. Venha com uma motivação diferente para adorar, para cultuar, para ouvir uma palavra.
Venha com essa motivação, pede a Deus esse renovo sobre a sua vida. Então, fique firme quando as ondas desse mundo que se levanta contra você, os reis, os príncipes deste mundo que têm se levantado e atacado as nossas vidas, as nossas famílias, sabe? Querendo questionar a nossa fé com ideologias, com coisas que querem implantar na nossa mente. Irmãos, não tenham medo, permaneça firme, e o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, essa eternidade está já agindo aqui na nossa vida. Traga essa eternidade, essa certeza, sabe, essa visão para os problemas que você está passando. Não deixe, príncipes vão se levantar, reis se levantarão, né? A ideologia desse mundo vai vir, mas não se deixe enganar pelo sistema, sabe, pelas circunstâncias, né? Se você conhece a Deus, você não se deixe enganar. Esses príncipes não são nada. Deus pode dar um sopro sobre esses reis, sobre esses príncipes deste mundo que tem se levantado. Nós temos declarado, se você conhece a palavra, nós sabemos que estamos caminhando para a reta final. E as coisas estão ficando cada vez piores, cada vez mais difíceis, mais violência, mais morte, mais suicídio. Sabe, o mal tem chegado cada vez mais perto de nós. Nós não estamos imunes a isso. Prova disso foi o que nós vivemos na pandemia. Sabe, está aí. Mas Deus é aquele que tem nos dado força. Alguns estão chegando no final da vida sem nunca ter conhecido, sem nunca ter tido uma experiência. Muitos estão chegando nessa reta final e abandonaram a sua fé, se adaptaram ao sistema, estão debaixo de um engano das leis, dos príncipes deste mundo. E às vezes são pessoas que nós amamos. E a sensação de que eles vão ficar para trás é terrível. Mas nós podemos continuar orando, buscando, crendo, lutando. Olha só, havia um discurso no coração do povo, no versículo 27. Aqui o povo falava o quê? Eles falavam assim: por que vocês estão reclamando? Acaso não se interessa pela minha situação? Eles estavam questionando a Deus, eles estavam cansados sem a visão de Deus. O discurso deles era só de destruição, de miséria, de maldição. Eu quero falar com você que está só com murmuração, que você está olhando para a situação e fala: não tem jeito, de novo, né? As redes sociais, toda vez que você olha, às vezes está lá no status, sabe? Aquela indireta para um, indireta para outro, né? Você vomitando o seu problema ali nos seus stories, nos seus status. Meus irmãos, nós somos povo de Deus, nós estamos vivendo na eternidade, o Senhor habita dentro de nós. E aqui havia um discurso no coração do povo, na boca do povo, que era o povo de Deus. Talvez você está passando, ou você já passou por dias difíceis, né? E você até está falando e declarando: olha, como o pastor disse aqui, nossa, minha vida está um inferno. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe do que você está falando. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Lhe falta maturidade, crescimento, de tempo na presença de Deus, para que haja sabedoria e revelação da palavra. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus. E talvez você está declarando assim: a mão de Deus está sobre a minha vida. E graças a Deus que nós temos Ele para nos corrigir, para mostrar para nós: olha, volta pelo caminho. Mas Deus está falando para mim: olha, renove a mente, é tempo de coisas novas, tira a murmuração, tira, sabe, o descontentamento, corra para Deus, vá para a presença dEle, se alegre na sua salvação, na eternidade que está te esperando, coisas novas, diferentes. É tempo de você tomar posse das promessas, é tempo de você acreditar nas coisas que Deus tem falado, naquilo que é a palavra de Deus. Não pare de lutar,
Era isso que diz aqui o louvor que eu coloquei. Sabe? Não pare. Porque Deus disse assim, olha, quando você... O que vem para matar, o que vem para te destruir... Aqui está falando de povo de Deus, então é tempo de você tomar posse das promessas, acreditar e você continuar lutando, sabe? É tempo de você não murmurar, porque toda vez que você murmura, isso te paralisa. Toda vez que você murmura, sabe? Você traz condenação sobre si. Então muda o teu discurso, muda o teu jeito de pensar. Olha só o que diz, irmãos. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem graça para você, amor para você, há perdão. O Senhor tá derramando dia a dia a graça e a misericórdia dele sobre nós. Todos os dias a sua misericórdia se renova. E eu estou falando para aqueles que estão passando circunstâncias, problemas, enfermidades, situações adversas, circunstâncias que para mim parece que é tão pequeno, mas para você é grande. E eu quero te dizer que Deus sabe, e Deus conhece, e Deus se importa. Deus se importa. Tira a murmuração, tira as palavras de condenação, tira as palavras de maldição da tua boca, da tua casa, da tua vida. Tira isso. Isso é abominação para Deus. Isso paralisa você. Isso cega os teus olhos e você não consegue enxergar essa glória que Deus é, esse poder que Deus é, esse Deus que você serve. Sabe por quê? Olha só, presta atenção. No versículo 9, deixa eu abaixar um pouco o louvor aqui. No versículo 9 diz assim: Tu que trazes boas novas a Tição e a Sião, suba no alto monte, tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Levanta tua voz com fortes brados, ergue-as, não tenha receio, e proclama as cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. Começa a falar de quem Deus é, daquilo que Deus pode fazer, do poder que Deus é. Começa a declarar sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua própria vida. Eu não sou só isso, eu não vou terminar assim. Não é só isso que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Deus tem muito mais para fazer em mim. Eu sou muito precioso para Deus. Presta atenção, o Deus eterno, olha só, Ele vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa. A tua paga está guardada com Ele, e diante dele segue o teu galardão. Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, Ele ajunta os cordeirinhos e conduz no colo. Ele guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Este é o teu Deus. Este é o meu Deus. Esse é o Deus que você serve. Não é um Deus, né, que pode, que é um Deus que é feito por mãos de homens. Aqui diz assim, ó, Deus em todas, afinal, com quem que Deus pode ser comparado? Olha só o versículo 18 de Isaías 40, diz assim: afinal, com quem que Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ora, ele não é como uma imagem de escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde e ourive de ouro, para a qual modela com correntes de prata. O versículo 20 diz: também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro, um hábil marceneiro, a fim de produzir uma imagem que não caia e que fique firme. O 21 diz: porventura não sabeis ou não ouviste? Não foi dito desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? O 22, Ele é o que está sentado acima do seu trono, que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para Ele como gafanhoto. E Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda
para nele morar. Esse é o teu Deus. É Ele que cuida de você. Sabe? Muda a tua mente. Muda o teu jeito de encarar esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade. É difícil. Eu sei. É difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Por quê? Porque é tempo de lutar, de não murmurar. Não deixar a murmuração te paralisar. Porque há amor, há poder, há renovo. As boas novas do Evangelho, como diz aqui no versículo que eu li, tu que trazes as boas novas. Sabe o que é boas novas? É o Evangelho, é essa palavra que está sendo pregada para você, é a palavra que você ouve todo dia. E o que você tem feito com essa palavra? Esse é o nosso Deus, Anísia. Esse é o nosso Deus. As boas novas é Jesus Cristo no nosso meio. É aquela presença linda, maravilhosa que estava aqui ontem na intercessão, no momento de oração, mas é a mesma presença que está aqui agora, que eu sinto o Espírito Santo de Deus, sabe, falando, vai dar certo, eu estou contigo, eu estou junto com você nessa luta. Não pare, não pare, adore. Sabe, porque como diz aqui, sabe, o descanso, o refrigério, a recompensa vai vir. O escape, o descanso, o escape. Talvez você está agora, sabe, numa situação de pressão, sabe, está sendo pressionado pelas circunstâncias. Deus vai trazer o escape. Eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei que jeito que Ele vai fazer, mas esse Deus soberano, esse Deus poderoso que eu acabei de ler aqui, Ele pode mover céus e terra, e no estralar de dedos, Deus pode mudar tudo. Ou enquanto você está passando por isso, Ele está agindo em você, Ele está agindo na sua família, Ele está agindo, Ele está te ensinando, Ele está cuidando. E eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer. E o jeito dele é lindo. Aleluia! As boas novas é Jesus no nosso meio, agindo, nos curando, nos restaurando. E Ele ainda é o mesmo Deus que realizou no passado, é o Deus que está agora aqui, irmãos. É Ele, mas não pare, confia, espera, mas não pare, não cruze os braços. Não declare palavras de murmuração, palavras torpes da sua boca, sabe? Não diga isso. Ele vai abrir os caminhos e Ele vai te ajudar, sabe? Ontem eu entrei numa loja e a gente conversava a respeito de uma pessoa que estava enferma. E entra uma mulher e ela fala, porque o meu marido, porque isso, porque aquilo. E aí eu não tinha intimidade com aquela mulher, e aquilo já foi me incomodando, sabe? Aquilo já foi me... Não, porque isso, porque aquilo. E de repente ela diz, sabe o que era ideal? Ideal seria a gente ser viúva. Todas as mulheres serem viúvas. Eu não aguentei, meus amados. Eu olhei para ela e falei assim, irmã, você não sabe o que você está falando. Eu ainda brinquei, eu falei assim, nossa, eu não consigo imaginar eu vivendo sem meu maridinho. Eu não consigo. E sabe, naquela hora minha boca começou a falar, porque eu nem falo. Eu só falei assim, minha filha, imagina você sem o seu marido. Sabe, talvez o momento que você está passando agora, você está brava, você está com dificuldade, mas imagina você ficar sem ele, imagina você tendo que enfrentar um velório, imagine você tendo que estar ali do lado do caixão, e às vezes você perde ele no meio de uma discussão, numa situação, você brigou com seu marido saiu, sabe, para fazer alguma coisa e não voltou. Você não sabe o que você está falando. É como a Cleide diz aqui, a Cleide sabe o que eu estou falando, a dor é difícil. Eu falei, não, eu ainda brinquei para contornar a situação, porque o clima ficou pesado. Eu falei assim, olha, eu não sei viver sem o meu marido, não, e Deus vai me preparar, e eu não vou passar por isso não, porque Deus vai me levar primeiro, ou então eu vou ser arrebatado, Jesus vai ter voltado, vai ficar tudo certo. Mas nós estamos aí, meu amado, para viver essas circunstâncias, sabe? Nós não podemos, temos que ter cuidado com aquilo que a nossa boca está falando. E ela saiu meio brava, sabe? Mas eu fiz ela refletir. Falei, você já imaginou você ter que passar por um velório? Você ter que passar por uma situação, sabe? De ver ali e não ter mais jeito de pedir desculpa, não ter mais jeito de fazer nada, sabe? E aí? Então, foi o que
que foi pregado também domingo, né? A ingratidão, às vezes a situação que a gente vive de murmurar. Então tome cuidado. Amém? Vamos orar? Vamos orar agora, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Nós sabemos que temos um Deus que é poderoso. Pai, eu quero agora, Senhor, colocar essa palavra diante do Senhor. Eu oro agora, Pai, pela vida da Elisângela. Eu te peço agora, Senhor, o Senhor sabe o que ela está passando. O Senhor sabe as circunstâncias que ela está enfrentando. Não é fácil. Não chega perto daquilo que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor tem a última palavra. O Senhor sabe, Pai, a forma de agir. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é soberano. Eu te glorifico porque ela conhece ao Senhor. Guarda ela. Guarda sua filha. Guarda seu marido. Guarda sua casa. Guarde seu coração e a sua alma. Nós continuamos orando, Pai, como igreja, pela vida dela. Eu oro também, Pai, pela Zoe, que é a filha da Karina. Guarda aquela criança, guarda seus pais. Entra com a tua providência divina. Faz um milagre. Eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos. Eu oro pela vida da Rita, que ela diz que não está bem. O Senhor sabe a luta. O Senhor sabe a circunstância. O Senhor sabe o que ela está enfrentando. Traz renovo, traz o bálsamo, traz o refrigério, traz, Pai, porque é só o Senhor que pode dar. Às vezes os familiares não conseguem, uma palavra não consegue, mas o Senhor pode. Não deixe de desistir. Enquanto luta, enquanto está esperando, ela possa confiar no Senhor, porque o Senhor é poderoso. Nós estamos aqui, Pai, esperando as nossas circunstâncias, os nossos problemas, entregando nas tuas mãos, confiando em Ti, Pai. Por isso eu te peço agora, Senhor, abençoa cada um que entrou nessa live, abençoa cada um, cada família, cada filho, cada casamento, cada vida que está pedindo por cura, Senhor, por restauração, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, entra com a tua providência divina, Pai, na vida dos meus irmãos, no meio do teu povo, Pai. Aqui, como eu li, Senhor, aquele povo que estava murmurando, era um povo que sabia quem o Senhor era, que conhecia os teus milagres, que viveram experiências com o Senhor. E por causa da dor, do desgaste, do cansaço, eles estavam, Senhor, murmurando. Se há alguém nessa noite, Pai, que se arrependa, que está se murmurando, que está perguntando onde está Deus, que não está vendo isso, o Senhor perdoe, mas que o Senhor derrame amor, cuidado, refrigério sobre essas vidas, Pai. Eu abençoo, Senhor, cada um. Abençoo, Senhor, cada pedido, Deus. Cada necessidade, Deus, do teu povo nessa noite. E obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra. Tu és santo, poderoso, glorioso. Nós não temos a dimensão de quem o Senhor é. Mas nós somos aqui, Pai, com a tua eternidade dentro de nós. E agindo, Senhor, nada pode impedir. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar comigo até o final. Que essa palavra possa trazer força, refrigério. Não esqueça, venha com uma motivação no seu coração de adorar o Senhor nesse final de semana. Sexta-feira tem Grupo Vida. Deus tem nos alimentado com a sua palavra. Sábado, Pai, Senhor, Anísia, Deus te abençoe também. Sábado tem o culto dos jovens. No domingo nós estaremos aqui para uma grande celebração, confiando em Deus, porque Ele está no nosso meio. Que Deus te abençoe, abençoe o seu final de semana, esse resto de semana. Continue confiando, continue lutando, espere no Senhor, porque a palavra do Senhor diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como eu disse aqui. Eles voarão como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Amém? Que Deus te dê força, graça, poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.